Vocês precisam entender que, para vocês conseguirem controlar o diabetes, muito mais importante do que receita, lista de alimento e etc., é você ter conhecimento de como é a alimentação para o controle do diabetes. Vocês ainda querem ficar muito presas a um cardápio, a uma lista de alimentos, a uma receita. Gente, vocês precisam aprender a se alimentar, por favor, tá? Vamos parar de fazer isso, de ficar muito presa ao que alguém está ensinando para vocês, ao que alguém está falando para vocês fazerem. Quer dizer, você tem que pegar o aprendizado e levar para a prática da sua vida, tá? Não dá para ficar esperando sempre alguém te guiar, tá? Vocês precisam pegar todo o aprendizado que vocês têm aqui e levar para a vida de vocês, né? E eu tenho um grupo de acompanhamento mais extenso, né, que eu vou falar um pouquinho na Semana do Controle do Diabetes, mas é um grupo que eu consigo acompanhar mais vocês, tá? Aqui, ó, mais uma. Gostaria de um plano alimentar simples e prático. Vocês querem receita. Não é receita que vai te ajudar a controlar o diabetes, tá, gente? Plano alimentar é maravilhoso, ajuda muito. Mas você consegue seguir um plano alimentar prescrito por alguém? Você consegue seguir ali por 2, 3 semanas. Depois fica tédio, fica chato. Vocês precisam, ó, entender que precisa aprender a comer, gente. Como contar carboidrato? Gente, mais uma vez, contar carboidrato é fácil. Existem 1000 aplicativos que você pode baixar e ficar lá fazendo conta de carboidrato. Mas, mais uma vez, contar carboidrato é sustentável para o resto da vida? É o que você vai conseguir seguir? Daqui a 10 anos você vai estar lá contando carboidrato? Provavelmente você já vai saber essa conta de cor, tá? Mas contar carboidrato é uma estratégia para controle do diabetes que algumas pessoas seguem e tá tudo bem, né? Você precisa seguir aquilo que você mais se adapta, que dá mais certo para você. Mas da minha parte, qualquer coisa que eu preciso contar, sinceramente, eu estou fugindo, tá? Porque contar, primeiro que eu gosto muito de contar. E segundo, que isso não é uma coisa intuitiva, não é natural, né? Imagina, você vai montar o seu prato e você tem que contar quanto de carboidrato tem ali. E olha, na Semana do Controle do Diabetes, eu vou falar isso para vocês, então já vou dar um spoilerzinho aqui. A quantidade de carboidrato para uma pessoa que tem diabetes não difere da quantidade de carboidratos para uma pessoa que não tem diabetes. Isso eu estou falando de uma pessoa que não tem diabetes e que come de forma equilibrada, tá? Não difere, é a mesma, tá? Então, para que contar carboidrato? Você não tem diabetes tipo 1. Quem tem diabetes tipo 1, muitas vezes vai precisar contar carboidrato por conta da aplicação da insulina. Se não é teu caso, mulher, foge disso, porque isso é a prisão. O que adianta você se livrar do remédio e se prender no raio de uma conta de carboidrato? Ou se prender no raio de um aplicativo que tudo que você comer, você tem que listar ali. Você vai ficar doida, tá? Cadê? Eu tinha uma... você é diabética. Gente, vocês adoram me perguntar isso. No TikTok, eu publiquei um vídeo que eu fiz uma medida de glicemia. Não sei se vocês chegaram a ver aqui. Eu publiquei aqui também, onde eu estou comendo 4 unidades de bis. E o povo veio nos comentários, 1000 comentários. Ela não é diabética. Gente, primeiro, vocês confiariam? Vamos lá. Se eu fosse uma paciente, uma mulher com diabetes, porque assim, se eu sou nutricionista e alguma vez na minha vida eu tive diabetes, o mais indicado é que a pessoa para ensinar vocês a alimentação para o controle do diabetes não tivesse diabetes, né? Porque assim, o diabetes é uma doença totalmente controlável através da alimentação, tá? Através da alimentação, você consegue praticamente ter a remissão dela. Então, assim, não seria legal você procurar uma nutricionista que está com diabetes ali, que segue tomando remédio. Não é meu caso, eu nunca tive o diagnóstico de diabetes, tá? No entanto, porém, contudo, todavia,
eu sou uma mulher que desde os meus 16 anos tive síndrome do ovário policístico, tá? A síndrome do ovário policístico está associada à resistência à insulina, é uma condição causada pela resistência à insulina, tá? Eu tenho uma mãe que há mais de 20 anos tem diabetes, tá? Além disso, na minha gestação, tive meu filho agora, mesmo fazendo tudo certinho, gente, eu me alimentava super bem, foi aquela gestação super planejada, parei de beber antes, melhorei minha alimentação antes, engravidei, ó, tinindo, tudo certinho, fiz atividade física todo santo dia na minha gestação, se bem que nos primeiros dias eu não fiz porque eu tive um sangramento. E meu primeiro exame de glicemia alterada, diabetes gestacional, tá? Caí do cavalo, não entendi nada, não sei nem de onde é que veio esse tiro, tá? Que tiro foi esse? Porque a pessoa estava fazendo tudo certinho. Foi um susto para mim. Isso acontece muito porque a gestação tem uma alteração no metabolismo da glicose, porque o feto, ele recebe só glicose, tá? Como fonte de energia para ele. Então, o nosso corpo faz com que tenha mais glicose circulando na nossa corrente sanguínea. E nas pessoas que têm resistência à insulina, isso pode refletir no diabetes gestacional. Meti a cara nos estudos, estudei muito, vi tudo que tinha de atualidade e consegui mudar a minha alimentação. Comendo a mesma coisa, só mudar a minha alimentação. E no exame seguinte não tinha mais nada, fiz o exame de curva glicêmica, nada, tudo maravilhoso. Graças a Deus, meu filho nasceu saudável, tá? Mais um indício de que, de fato, eu tenho uma resistência à insulina. Agora, meu exame de insulina sempre dá normal, tá? Porque eu controlo muito, gente. Eu me alimento como se eu tivesse diabetes. Eu faço atividade física, tudo bem que eu estava parada, mas estou retornando agora, ó, firme e forte. Já fui 2 vezes essa semana. Vou a terceira hoje. Com 1 ano de gestação, meu filho estava com 1 ano, fui no médico, na ginecologista, fazer os exames lá, babá. O que tinha no meu fígado? Gordura, estava com princípio de esteatose hepática, né? O que é esteatose hepática? O corpo não está lidando bem com a insulina, com a glicose, não está conseguindo metabolizar a glicose. O fígado fica com excesso, o fígado pega aquela glicose, transforma em gordura, e o excesso de gordura vai se acumulando no fígado, e esteatose hepática. Estava com princípio de esteatose hepática, uma pessoa super saudável, que se alimentava bem. Eu era vegetariana na época, estava parada de atividade física, mas enfim, consegui também reverter. Então, assim, eu tenho resistência à insulina, tá? E isso, e nunca estou falando aqui para vocês, isso nunca vai evoluir para diabetes, porque eu me cuido, eu previno, tá? Claro que podem acontecer 1000 coisas, né? Posso me machucar, ficar acamado um tempo, sei lá, Deus me livre. Mas só para vocês terem ideia, gente, ontem eu passei por uma situação de estresse, eu tomei um susto, uma coisa boba, né? Mas eu tomei um susto à noite, que foi um negócio que eu fiquei muito decepcionada. E eu fui, de curiosidade, medir minha glicemia. Porque eu falo muito aqui com vocês sobre o quanto o estresse atrapalha a glicemia. Eu estava sem comer... Não, já tinha comido, mas tinha comido super equilibrado. Tinha comido saladinha, né? Tudo certinho. Mas não tinha pouco tempo que eu tinha comido. Não dava para medir a pós-prandial. Gente, no momento que eu tive a situação de estresse, que eu sentia... Sabe quando você sente aquele... a gente sente o estresse, né? É uma coisa física, né? Quando eu senti o estresse, eu vi o que eu tinha visto que me assustou e que eu... Meu Deus! E foi assim, na verdade, foi uma decepção com as pessoas. Quando eu vi o negócio, eu fui... Aí eu falei, quer saber? Eu fiquei muito estressada, fiquei acelerada, eu estava para dormir. E aí perdi o sono, aquela situação estranha. Fui medir minha glicose. Gente, sabe quanto estava? 145 miligramas por decilitro. Isso é estresse, a gente sente, sabe aquele...
Vocês sabem que estresse que eu estou falando. É aquele quando o filho está quase caindo. Quando o filho vai cair, você corre e pá, pega a criança. Foi isso que eu senti quando vi o que eu vi lá no... Que me assustou. E, gente, chegou a 145, uma pessoa que não tem diabetes. Só para vocês verem o efeito que dá uma situação de estresse. Portanto, evitem estresse. Tem alguma coisa que está se estressando? Sai fora, mulher.